e uma coisa que todo mundo fala, né? O Marcelo vai também nos brindar um pouco quanto a isso, que é a gestão de segurança química, materiais mais sustentáveis e certificação, Cradle to Cradle, né? C2C, e hoje é colaborador do CIA, né? Da CIA. Então, nós temos algumas coisinhas para falar depois, no final, né? A respeito das próximas apresentações nossas. Eu vou dar uma pequena palhinha aqui. Nós vamos ter o professor Dr. Manuel Arias, da Espanha, falando um projeto a respeito de nanocompostos, né? O que a academia já está falando a respeito do nanocomposto, principalmente dos desenvolvimentos na Europa a respeito disso, que está tendo uma nova visão a respeito de tudo isso, né? Eu me lembro que lá atrás eu participei junto com o Fritz em várias palestras a respeito de nanocompostos, né? Todo mundo bem feliz por ter chegado a uma tecnologia tão estável, né? Mas tem as suas coisas que precisam ser consideradas. Convidamos também o Dr. Luciano Schmitz, que é um médico da medicina do trabalho, ele é aqui de Santa Catarina, que vai falar para a gente dos efeitos de todos esses materiais que estão sendo aplicados contra o coronavírus, tipo aqueles túneis, ou mesmo os metais hoje utilizados, né, para combate ao coronavírus, referente à saúde humana, então, do ponto de vista da medicina. Teremos também do SPC, o senhor Roque, né, ele é gerente do SPC, diretor do SPC, perdão, que vai falar sobre a retomada do mercado, né, frente a essa injeção de dinheiro que teve, né, do dinheiro do governo, dos 600 e dos 300 reais agora, e se nós estamos no efeito bolha, não estamos no efeito bolha, qual a duração disso, como é que vai ser a retomada. Vai ser uma palestra também muito legal. E do Roberto Vilela, que ele é especialista, então, em desenvolvimento humano, falando sobre o perfil do novo profissional, então, pós-pandemia, né? Falávamos, eu, a Karine e o Marcelo e o João agora há pouco, testando tudo aqui, a respeito realmente que antigamente nós fazíamos muito na BQCT as reuniões presenciais e hoje para se movimentar em São Paulo é uma loucura. Então, esse meio, o Zoom e outro, são meios extremamente importantes, então, para fazer essa aproximação e disseminação de todo o conhecimento necessário, então, para passar por tudo isso. Bom, sem mais, então, vamos direto a falar com os nossos participantes e... Karina, nós tínhamos falado que você começa isso? Ou Marcelo? Não me lembro. Marcelo, então, por favor, a palavra está contigo, somos todos ouvidos. Os demais colegas que estão conosco, por favor, mantenham os microfones fechados. E aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Se tiver pergunta que estourar o tempo, a nossa ideia é fazer 20 minutos cada participante e 20 minutos de um bate-papo entre nós aqui, né? Se for estourar o tempo, por favor, mandem qualquer pergunta para abqct@abqct.com.br. Nós vamos encaminhar diretamente para eles e automaticamente vocês terão a resposta da pergunta, então, que vai ser tratada, tá bom? Marcelo, está contigo. Boa noite a todos, obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer estar conversando com todos vocês. Eu me sinto entre amigos. A ABQCT é uma casa de todos, né? É algo bem legal, bem interessante estarmos reunidos. E espero que seja proveitoso o que nós vamos conversar. Na verdade, é um bate-papo entre amigos, então é bem claro, bem transparente. Então, vamos em frente. Vamos começar aqui com uma breve apresentação para deixar mais tempo para vocês perguntarem, para que nós possamos conversar, tá bem? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Todos estão vendo? Tá? Bom, nós vamos bater um papo sobre o programa ZDHC. E o ZDHC, ele não é uma certificação. Ele é um programa onde você tem um ecossistema, desde indústria química, chegando à parte de instituições e centros de pesquisa como colaboradores. Então, não é uma certificação, é um programa de melhoria contínua focado na indústria produtora. Tá? O foco é a indústria produtora, é um sistema de gestão e melhoria contínua, onde não é feito para comparar empresas e sim para ajudá-las a evoluir sobre os dados dela mesma, ano a ano, tá? E chegar a uma excelência e sendo igual
em todos os países. Então, é igual no mundo todo, não há diferença. Então, isso nivela muito a questão de concorrência em trabalhar com qualquer empresa, seja em qualquer lugar do mundo, concorrendo com produtos aqui do Brasil. Então, você consegue aí um bom nivelamento. O que a CIA tem a ver com tudo isso? Eu participo do programa ZDHC, eu tenho uma participação ativa, lógico, junto com muitos outros, né, com outras instituições, mas a CIA ela é uma signatária, ela utiliza o programa ZDHC, e assim como Nike, assim como Puma, né, assim como uma infinidade de mais de 30 marcas globalmente falando, e algumas nacionais agora ingressando. Por que então nós estamos falando não alguém do ZDHC e sim a CIA? Porque lá atrás as marcas preferiram colocar o foco nos países que produziam para elas e faziam a parte de exportação. Elas não colocaram foco em países com produção interna como o Brasil, mas a CIA falou não, tem que ser igual no mundo todo. Nós vamos levar então de forma geral, né? É uma marca global, ela tem que ser igual em todo mundo. Então ela introduziu e começou o movimento com a ajuda de Abit, ajuda da BVTEX, ajuda do Fritz, ajuda da Alcotex, ajuda, enfim, se eu for falar todos que ajudaram a iniciar o programa dentro do Brasil, eu gastaria o tempo todo aqui agradecendo e falando de todos, cada um como participou. Então vamos lá, vamos começar então a rodada. Então isso posto, né, tornando claro que não é uma certificação, é um ecossistema de melhoria contínua, tá, global. Então vamos lá. Estou tentando passar meu slide aqui, mas ele não está indo. Espera aí. Minha telinha aqui deu uma enroscada, desculpem. Olha a técnica. Que bom, hein? Aqui, maravilha, me achei. Então, tendo como um ponto de partida, pegando aqui o material da Timos Consultoria, tá? A gente sabe que o mundo natural já está saturado, ele não tem mais como dispor de mais recursos com a população crescente. Então, nós carecemos de uma nova ciência, uma nova forma de fazer nossos produtos. Então, isso indica o quê? Que os produtos do futuro terão que ser feitos para serem reciclados, para terem uma nova vida, para se tornar uma nova matéria-prima. E isso passa por tudo que nós vamos falar aqui. Bom, a questão do mundo político, nós não podemos esperar muito dele, porque ele é moroso, ele só atende às garantias básicas e a relação dele é política, é de contrato. Vanderlei, uma pergunta. Tingimento de turquesa. Tá? Turquesa G133, esgotamento. O fone aberto, desculpe. Tá? Obrigado. Ari, para o final, por começando favor. a 40 graus. Estou usando pessoal, tudo a frio e aquecendo a 80 graus é o ideal? Brito, É o ideal? Brito, você está com o microfone aberto. Tá. Vamos lá, gente. Brito, as perguntas ficam para o final, por favor. Depois a gente fala de solubilidade do corante, que é interessante. A turquesa sempre é um problema, né, na parte de solubilidade, né, precipitação. Vamos lá. E chegando finalmente ao ponto que nós estamos, tá? Tudo é interligado, toda parte, todo conhecimento, todo mundo se comunica, todo mundo sabe de tudo. E isso torna tudo mais ágil, complexo e inovador. E como nós temos que estar atuando dentro dessa nova configuração para que a empresa se perpetue, para que a indústria têxtil se perpetue no futuro, porque ela é tida como a segunda mais poluidora do mundo hoje. Então, é bem grave a questão. Bom, aí a Textile Exchange traz o contexto que onde se prefere produzir? Em locais que você tenha segurança, onde você consiga ter uma legislação. Muitos trabalharam, tá? Fritz, Abit, enfim, não dá para listar todo mundo, na elaboração da norma brasileira, a NBR 16787, que é justamente para tratar do tema. Então, o Brasil tem uma norma hoje. Por quê? Para atender uma demanda global, para atender uma necessidade global. Então, é uma questão de negócio sustentável, entende? Quando eu falo de negócio sustentável, não é sustentabilidade por si só, e sim a questão mesmo da interação em negócios. Então, transparência e controle na cadeia toda, ela é necessária. Você mostrar as suas credenciais e mostrar que a sua empresa
não gera dano, é um fator hoje chave para qualquer negócio. E aí surge o ZDHC, tá? Nesse contexto todo, que a pandemia só acelerou, tá? Mas esse contexto já não é novo, ele já tem algum tempo. Então, em 2011, não só o Greenpeace, mas o Greenpeace foi o principal ator, tá? Mostrou que sobre o impacto de produtos químicos na fabricação de roupas, calçados nos países produtores, e mostrou que mesmo as empresas, mesmo as marcas, mesmo todos tendo as suas listas de substâncias restritas, os seus controles, isso não era efetivo, porque continuava tendo substâncias de alto risco, as high concern das listas globais, né, que nós conhecemos, aquelas bioacumulativas que sempre vão estar no meio ambiente, carcinogênicas, disruptoras endócrinas, enfim, que causa dano realmente ao meio ambiente e às pessoas, elas ainda estavam sendo utilizadas em alta escala, apesar do controle, porque as marcas e algumas instituições, algumas certificações, tentavam frear, mas o resto da cadeia não tinha um comprometimento. Então, era muito difícil. Então, realmente, as marcas foram muito expostas e se mostrou que realmente nada era tão efetivo assim, por melhor que fossem as intenções e os programas de gestão individual. Tá? 6 marcas individualmente, em 2011, assinaram com o Greenpeace um compromisso e essas marcas resolveram chamar outras instituições, indústria química, chamar certificadoras, laboratórios, universidades, centros de pesquisa, enfim, todo um ecossistema englobado e envolvido nessa questão da têxtil, para sentar e discutir, e em 2015 se criou uma fundação, o Zero Discharge, tá? Que surgiu como uma forma colaborativa de gestão de produtos químicos inicialmente. Inicialmente ela surgiu para a gestão de produtos químicos com as melhores práticas disponíveis, cada um colaborou, né? A Nike colaborou com o seu programa, a Puma colaborou, a Ocotex ajudou a construir, assim como também o Tuve. Se eu for citar todos que colaboraram, também vai ser, a lista é grande, dá para ver no site, tá? No site tem todos os dados. Então, para quê? Para proteger consumidores, trabalhadores e meio ambiente, para proteger todo esse ecossistema. E isso gerou uma complexidade muito grande. E a partir desse momento, a maioria das marcas mundiais passaram a aceitar um único programa, onde as certificações já existentes, as normas já existentes foram o quê? Simplesmente englobadas porque já eram melhores práticas. Então não se inventou a roda, se adotou o que já existia de melhor e simplesmente foi acrescentado o quê? Um nível de conversa olhando de uma forma mais macro para todos esses aspectos. Então, aí nós podemos ter a visão holística do programa. Tá? Como eu disse, é um programa de melhoria individual de empresas, com a colaboração da indústria química e de todos os outros setores envolvidos, de toda a rede de fornecimento. Então, no input, que é a entrada no processo, nós temos o quê? Uma lista de produtos químicos nocivos, que essa lista você encontra, é a mesma lista que você vê na Ocotex, que você vê na Firme, que você vê, elas são até maiores do que essas são realmente aqueles de alta preocupação, né, os bioacumulativos, como eu falei. E ela é uma MRSL. Qual a diferença dela para uma lista de substância restrita normal? A MRSL é para o produtor de produto químico, porque é muito difícil você controlar a dosagem de um produto químico dentro do processo produtivo. Eu preciso dar uma remonta de um corante que tem aminas, tá? Eu posso usá-lo até um certo limite, lógico, não é zero, esse zero não é um zero técnico. Então, se você controla, se o fornecedor de produto químico controla a dosagem, quanto ele põe na sua formulação, se pode usar sem medo, tá? Dentro do processo têxtil, que você não vai gerar um dano, entende? Ou ele é muito minimizado. Tem a parte no input da gestão de estoque de inventários químicos online, que é o Clean Chain, que é a empresa, tá, produtora, ela colocando o seu inventário ali, ela compara esse inventário frente a todas as listas que ela queira acrescentar, contra a MRSL, contra a lista da Ocotex que ela insere lá, a lista particular, por exemplo, da Inditex, que está dentro hoje do ZDHC, mas digamos que ela tem alguma particularidade ainda, então você pode inserir. Então isso facilita muito o controle e entender se aqueles produtos químicos estão ou não atendendo
tudo que é exigido de uma empresa hoje para fazer um bom trabalho e entregar um produto confiável para o mercado. A parte de processos, também foi introduzida, ela segue o quê? Ela é um protocolo de auditoria, porém é uma autogestão da empresa. Ela está dentro do RIGFEM, da Sustainable Apparel Coalition, que é o Facilities Environmental Model, onde todos os aspectos de gestão ambiental é contemplado. A parte de água, a parte de emissão gasosa, a parte de efluente, de resíduos sólidos, e energia. E isso traz o quê? Traz uma clareza através de um relatório de como as empresas estão com relação a essa parte de gestão e entender ali pontos de melhoria, onde geralmente ela consegue um ganho financeiro ou uma melhoria de desempenho ou um aumento na velocidade. Tá? E entende onde ela pode estar e pode ser penalizada por um órgão ambiental porque não existe pontos falhos. Então, você consegue cobrir os gaps. E é interessante por quê? Porque é uma autogestão. Ela entra, ela preenche, ela faz a sua avaliação lá dentro. E o que a marca enxerga? A marca enxerga o quê? A evolução contínua, onde ela mesma gera o plano de ação de melhoria dela ali dentro. E, através disso, tem o quê? Os treinamentos do ZDHC, que o último treinamento feito foi para a parte de restart de estação de tratamento de efluente. Os especialistas globais fizeram como fazer um restart, porque muitas estações ficaram paradas por muito tempo com baixa quantidade de alimentos, né, principalmente os sistemas biológicos. Mas também tem a gestão básica do Sistema Global Harmonizado, né, que é a nossa NBR 14725, né, nós temos uma norma para isso, mas poucos a conhecem. Então, tem um treinamento desde o básico do estoque de produto químico, armazenagem, compatibilidade, passando por uma gestão mais complexa dentro da empresa. Então, tem o quê? Todos os treinamentos e necessidades para a empresa poder evoluir dentro dela mesma, sem a necessidade de grandes apoios. E dessa forma, ela, o quê? Ela coloca dentro da cultura dela essa questão de necessidade de gestão ambiental, que na verdade acaba gerando o quê? Uma série de economias. E por último, eu digo até que menos importante é o Wastewater Guideline, que é o teste do produto químico no efluente final. Gente, se a gente fez um input direitinho, com a lista correta de produtos químicos, fez a gestão do estoque correta, fez toda a parte de gestão ambiental dentro do processo da indústria, fez os treinamentos, aprendeu e aplicou, tá? Dentro de uma plataforma, simplesmente o teste final é uma consequência, é só uma verificação simples. Ele não é... E no futuro, eu digo para vocês, ele até vai ser abolido. Que se eu consigo provar que a minha entrada está ok, eu não preciso provar mais nada na saída. Então, hoje é uma etapa cara, é uma etapa que não resolve nada, ela apenas o quê? Indica como está a saúde da empresa com relação ao uso dessas substâncias. E a detecção é parte por bilhão. Então, funciona, é bem efetivo e funciona, porém ele não é completo. E aí é que entra as certificações. As certificações, depois na sequência, já vou falar sobre a inter-relação das certificações. Tá? Então, todo mundo fala, poxa, RSL, MRSL, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Todas as RSLs contêm a MRSL dentro dela. Então, as RSLs são maiores que a MRSL. Porque a MRSL é uma questão de produtos que não biodegradam e são bioacumulativos. As RSLs cuidam de produtos alergênicos e alguns outros aspectos dentro da própria contexto da indústria. Então, as duas são complementares. Elas não se excluem, elas se ajudam. Então, a MRSL, ela controla o quê? A entrada de produtos químicos e protege o meio ambiente, que é o grande foco, trabalhador e consumidor. Por consequência, ela analisa a parte dentro do processo, a parte do ar, efluente, trabalhadores, processo, gestão, e a saída é uma consequência. A RSL, ela é uma segurança para o consumidor. Ela vê o que tem na fibra. Ela diz, essa fibra não contém a quantidade de substância nociva que pode causar um dano, pode causar um mal. Entende? Então, elas, na verdade, trabalham em conjunto. As duas são muito válidas e se ajudam. Se você controla uma, você facilmente vai ter o controle da outra.
dentro do contexto geral. Então, o ZDHC traz o quê? Ele traz um formato e ferramentas, tá? Ferramentas online, para as empresas poderem fazer essa gestão, sem ter que comprar um sistema, sem ter que gastar um investimento enorme com uma série de assessorias, que também acho importante, mas depois de um tempo a empresa tem que caminhar com as próprias pernas, ela não pode viver de consultoria para sempre. Então, é esse o trabalho do programa, tá? Ensinar a empresa a melhorar continuamente e isso é bom para todos. Então, é como eu vinha falando, o sucesso ocorre com transparência, então isso é muito necessário, a parte de transparência e verdade. O programa é perfeito? Não. Eu brinco que ele é um grande canteiro de obra, onde muitos colaboradores estão construindo cada dia mais algo melhor, com feedbacks, com inputs, e a participação de todos. Então, o varejo tem que participar. Eu estou aqui hoje representando uma empresa do varejo, que é uma signatária, uma usuária do sistema, tá? E que a gente tem que divulgar, fornecer informações, treinamentos, suporte para a implementação do programa. Aqui no Brasil, né? Lá fora, o programa já faz isso por si só. Se pode usar a plataforma do programa individualmente? Sim, claro. Depende da gente? Não. Mas hoje nós temos o prazer de fazer. Fornecedores diretos que não utilizam produto químico e falam, poxa, o que eu tenho a ver com isso? Adquire a matéria-prima certa, que você sabe que tem as garantias, que você pode utilizar sem medo, porque depois não vai ter problema. Fornecedores diretos e indiretos que fazem uso de produto químico, fazer a gestão desse produto químico e saber o que está sendo usado. Não trabalhar com uma caixa preta. Lógico, ninguém quer saber a fórmula. Não importa a fórmula. Por isso existe um terceiro ou terceiros como BlueSign, existe a própria Ocotex, existe TÜV, existe, enfim, 87 laboratórios e certificadoras dentro desse universo do programa, podendo fazer isso. Então, esse terceiro falando que está ok e o fornecedor de produto químico colocando isso dentro de uma plataforma chamada Gateway, onde o produto fica lá disponível para todos que utilizam a parte de sistema, e o ano que vem isso vai ser aberto ao público, tá? Todos vão poder consultar. Prova o quê? Uma transparência sem ser invasivo na sua formulação. Você não tem que ficar justificando, entende? Tem alguém falando, olha, não contém, pode usar sem medo. Então isso é muito válido. Não fica aquela coisa chata, invasiva de perguntas incômodas e respostas que não podem ser respondidas. E dessa forma é que vai se chegar a um descarte zero de substâncias químicas nocivas ao meio ambiente, e essas substâncias tornam o recurso da água inviável em muitos países, onde praticamente esse recurso é escasso. Então, nós não podemos continuar fazendo isso. Hoje, em 2019, como fechou o programa? 98% da lista, tá, já está coberta, das empresas que estão no programa. São um total de 421 empresas ao redor do mundo que utilizam produtos químicos que estão no programa. Então, esses dados vêm dela. Então, e no Brasil, nós chegamos a 92% de redução, porque nós tivemos uma colaboração mais tardia da indústria química. A colaboração da indústria química está sendo forte agora nessa questão de ajuda, justamente na questão de orientar o seu cliente a utilizar os produtos químicos corretos, auxiliá-los na substituição e em todo o parecer técnico. Então, aqui é uma apresentação geral do programa e da sua intenção e de como ele funciona. E depois, individualmente, se quiserem, nós podemos entrar em cada detalhe, porque vão horas em cada etapa de cada processo desse ecossistema, tá, de aprendizado e de melhoria contínua. Então, eu agradeço e vou deixar um tempo para a Karine. Eu acho que extrapolei um pouco o meu tempo, porque o interessante mesmo vai ser o nosso bate-papo, tá? Mas eu tinha que dar esse overview para vocês, tá? Obrigado e até daqui a pouquinho no bate-papo. Eu estou saindo aqui para a Karine poder iniciar. Obrigado mesmo, gente. Gratidão, Marcelo. Não se preocupe, foi 5 minutinhos só, tranquilo, tranquilo. Karine, a palavra está contigo. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo aí, bonitinho?
Então, vamos lá. Bom, eu sou a Karine, eu cuido aqui do CITEV no Brasil, que é o Centro Tecnológico das Indústrias Têxteis de Portugal. O CITEV, ele tem, a base dele é em Portugal e ele tem escritórios comerciais no Brasil, na Tunísia, no Chile, Argentina, Paquistão e Índia. Essa frase aqui, na verdade, eu não tirei nem do CITEV, essa frase sustentabilidade é o futuro, eu tirei dos materiais da Oecotex, que, na verdade, é uma associação, eu vou explicar um pouco mais para frente, mas é uma associação que vem há muitos anos, desde a década de 90, acreditando e trabalhando que a sustentabilidade realmente é o futuro da indústria têxtil. Aqui está o campus do CITEV, em Portugal. A gente costuma organizar bastante visitas de brasileiros lá para conhecer. É muito grande, é um instituto que não cuida só de certificação, na verdade, ele é uma instituição muito importante para o desenvolvimento da indústria têxtil em Portugal, e também até de uma certa forma mundial, porque desenvolve muita tecnologia de produto, de químicos, sistemas de gestão. Então, trabalhou em toda a parte de evolução da indústria de Portugal, que hoje é reconhecida como uma das melhores indústrias em termos de design, inovação, valor agregado. Então, o Made in Portugal hoje é uma marca muito forte e o CITEV é protagonista nisso. Acho que praticamente todas as indústrias de lá são clientes do CITEV de alguma forma. Então, hoje a gente está com uma frente muito grande de indústria 4.0 e plantas focadas em economia circular. Então, lá tem plantas para prototipagem, design, então cuida realmente assim de ponta a ponta da indústria e especificamente sustentabilidade. Tem todo um trabalho voltado para ecodesign, processos ecoeficientes, eficiência energética, todo o gerenciamento organizacional de responsabilidade social e ambiental das empresas e as certificações, que a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre isso aqui hoje. Então, a gente falando um pouquinho especificamente sobre a Oecotex, a ideia da gente fazer essa live, principalmente em conjunto com o Marcelo, que entende muito sobre o ZDHC e sobre toda essa parte de gestão de químicos, é a gente trazer que a Oecotex não é um concorrente do ZDHC e o ZDHC não é concorrente da Oecotex, muito pelo contrário. Como o Marcelo falou, a Oecotex ajudou a construir o ZDHC, então as pessoas que estão lá dentro do CITEV são especialistas e tem aí cadeira nos comitês ajudando a construir esses parâmetros, porque realmente vem aí desde 92 com as certificações e desenvolvendo esses parâmetros para a gente cuidar aí da saúde humana em relação aos têxteis. E aí, onde que está o CITEV, né, dentro dessa estrutura organizacional? A associação, ela também é um ecossistema, né? Ela é formada por 18 institutos, que são institutos europeus e um no Japão. E esses institutos são quem desenvolvem as normas. Então, aqui a imagem, né, na direita não ficou tão boa, mas para vocês verem como que funciona a estrutura, tem vários comitês. Esses comitês, eles se reúnem periodicamente, tanto em termos de gestão, né, da certificação, em termos de mercado da certificação, para que a certificação também seja um instrumento de mercado e de marketing para as empresas certificadas, né, terem um diferencial competitivo, como também em termos de comitês técnicos. Então, todo ano tem a inclusão ou a exclusão ou a mudança de parâmetros dentro da certificação e os institutos eles ficam monitorando, né, a evolução do mercado para ver que substância alterar, para ver que substância incluir. Então, todo ano essa certificação ela é alterada e vai trazendo uma evolução aí das empresas e dos próprios requisitos, tá? E é legal que, assim, esses comitês, eles são formados por engenheiros têxteis, técnicos, químicos, advogados, cientistas sociais, pessoas de marketing, de mercado, que vão trazendo aí todos esses elementos para a certificação. E aí, eu até tirei aqui, enquanto o Marcelo estava falando, eu tirei da minha apresentação toda a parte do Greenpeace e do ZDHC, mas é importante falar, como ele falou, que em 2011 teve todo o movimento do Greenpeace para ir zerar, o prazo era até 2020, para que algumas cadeias zerassem o uso de determinadas substâncias na cadeia da moda. E o ZDHC foi uma resposta a esse movimento do Greenpeace de,
vamos zerar essas substâncias, mas como vamos zerar essas substâncias? O que as empresas precisam fazer? Como que as empresas vão se organizar e gerenciar isso? E esses parâmetros foram evoluindo com todo esse ecossistema que o Marcelo falou para montar esse programa, esses requisitos. E aí a Oecotex, inicialmente, ela era a Standard 100, que é a certificação focada para aqui embaixo, para têxteis, né? E é uma certificação que veio desde 92, que tem aí milhares de empresas no mundo certificadas. Porém, com a própria evolução do mercado, com as exigências e as demandas para sustentabilidade, a campanha Detox to Zero e o ZDHC, a Oecotex evoluiu e hoje ela tem um portfólio de certificados que vai desde o Eco Passport, que é um certificado específico para a indústria química. Depois a gente tem o STEP e o Detox to Zero, que são programas de gestão, tá? O LEADER, que é focado para a indústria do couro. Mantém-se o Ecotex, que é para o Standard 100, que é para o têxtil e que, enfim, é a certificação mais solicitada por enquanto, é a que tem o maior número de certificados. E o Made in Green, que na verdade acabou sendo aí uma etiqueta verde para o produto, que uma empresa que demonstra que tem todos os requisitos de processo e produto, acabam podendo ter aí um selo verde, e a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Como a gente tem pouco tempo, eu trouxe aqui as principais certificações que a gente tem de demanda hoje no mercado brasileiro, as que estão mais crescendo, e trouxe uma parte um pouco mais estratégica. Vou até dar um spoiler aí que a gente conversou um pouco antes, mas a ideia é que a gente monte alguns treinamentos específicos um pouco mais operacionais para a indústria, em parceria com a BQCT, para realmente o pessoal, eu quero certificar a minha empresa, o que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que me preocupar? Que informações eu tenho que ter? Como que eu tenho que gerenciar a minha cadeia? Então, isso a gente demanda algumas horas. Então, a ideia é que a gente traga aí o Jefferson vai falar um pouco mais no final da live, mas a ideia é que a gente traga algo um pouco mais específico mais para frente. Mas eu tentei trazer aqui as perguntas que as empresas normalmente, quando me fazem uma primeira ligação, são as perguntas que a gente já responde no primeiro momento, tá? Então, vamos falar especificamente do Eco Passport, que é a primeira ali na ponta da cadeia que cuida dos químicos. Então, ela é uma certificação independente para produtos químicos, corantes e auxiliares, focados na fabricação de têxteis ou couro, tá? E nessa certificação, são feitos ensaios nos produtos, tá? Então, são mandadas amostras para o laboratório. Uma coisa importante dizer, não tem laboratórios no Brasil que fazem certificações da Ecotex. Então, sempre tem empresas que entram em contato comigo perguntando, ou próprios laboratórios no Brasil se candidatando a fazer os ensaios. Porém, por causa daquela governança que eu mostrei lá para frente, lá no começo, que é formado por esses institutos são quem fazem as normas, são quem fazem as governanças, e tem toda uma relação, inclusive comercial, entre eles, de isonomia, que eu vou também falar um pouco mais para frente, que essa certificação ela é toda feita na Europa, a parte de ensaios. Então, a gente precisa tanto os químicos quanto os têxteis mandarem as amostras para lá para serem feitos os ensaios. E aí, quando são as auditorias, tem auditor aqui no Brasil que faz as auditorias em determinadas certificações, ou em algumas certificações precisa vir um auditor da Europa para auditar a empresa, tá? E aí, aqui no Eco Passport, porque isso é muito importante na hora que a empresa vai escolher o quanto ela quer, a profundidade da certificação dela, existem 3 níveis de certificação que são correlatos aos níveis enfim, aos níveis aceitos pelo ZDHC. Então, a gente tem o nível 1 de certificação Eco Passport. O que a gente faz nessa certificação nível 1? Tem a verificação do número CAS e ensaios no produto. E essa certificação, se a empresa é aprovada e conquista a certificação, Eco Passport nível 1, ela equivale ao nível 1 do ZDHC. Se ela quer o nível 2, ela faz a verificação do número CAS, os ensaios e uma autoavaliação da empresa numa ferramenta online, e ela equivale ao nível 2 do ZDHC. E o nível 3 do ZDHC, ela tem a verificação do número CAS, os ensaios de laboratório e uma auditoria na empresa, que é no primeiro ano da certificação e depois a cada 3 anos. Então, toda a certificação Eco Passport, ela é anual, e no caso do nível 3, a auditoria é no primeiro ano e depois a cada 3 anos, tá?
O que acontece aqui? Como na certificação EcoPassport são aceitos apenas os laboratórios homologados, se uma empresa faz os ensaios para submeter lá na plataforma do ZDHC em outro laboratório que não seja homologado ao Ecotex, se ela quiser ser certificada ao Ecotex, ela precisa repetir os ensaios. Então, ela tem o custo dobrado. Se a empresa fala, não, eu quero ter o Ecotex e o ZDHC, porque o meu cliente está pedindo, porque eu quero ter os dois, porque faz sentido para o meu mercado, porque eu vou exportar, apesar que agora aqui no Brasil está se exigindo muito, a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Ela é muito mais interessante que ela faça a certificação EcoPassport, que ela vai custear todos os ensaios, e aí, a partir do resultado da certificação dela, ela vai submete os resultados dos ensaios para a plataforma do ZDHC, tá? E aí ela vai estar otimizando o investimento, otimizando o custo e está habilitada para os dois programas, né? Por que isso? Porque o Ecotex é uma certificação e o ZDHC é um programa. Então, existe aí toda uma estrutura de governança dentro da Ecotex que precisa ser seguida, então tem essa, mas em compensação, o ZDHC reconhece, então não precisa ter um custo duplicado. Então, essa é a parte dos químicos, o EcoPassport. A parte dos têxteis continua sendo a mesma certificação de sempre, que é a Standard 100, que existe desde 1992. Claro que com parâmetros que foram evoluindo ao longo desses anos, inclusive se adequando aos parâmetros da campanha Detox to Zero, ou ZDHC. Mas o que ela é? Ela é a certificação de produto têxtil. Não é uma certificação de gestão de sustentabilidade. Ela é uma certificação para saber se o produto têxtil, seja fio, tecido, vestuário, ele e todos os seus acessórios, eles estão ecologicamente são benéficos, né? Não são prejudiciais à saúde humana. E no caso da evolução dos requisitos do ZDHC, também em alguns casos, se eles não são prejudiciais ao meio ambiente. Então, e dentro dessa certificação, eles veem não só as regulamentações globais, mas eles também veem as exigências das marcas, os produtos, né, que estão sendo aí monitorados pelo Greenpeace, pelas marcas. Então, às vezes, por exemplo, a Nike determinou que alguma substância ela não vai aceitar no seu processo. Como tem esse comitê avaliando anualmente tudo isso, a certificação ela vai evoluindo, por isso que ela é uma certificação também anual, para que sempre uma empresa certificada esteja apta a atender os parâmetros de substâncias restritas e controladas mundialmente, tanto em termos de regulamentação de países, quanto em termos de exigências de mercado de determinadas marcas, tá? Também, assim como o EcoPassport é uma certificação anual, então todos os anos precisam ser feitos os ensaios nos produtos, e tem uma auditoria no primeiro ano e depois a cada 3 anos. Da Standard 100 eu trouxe um pouquinho mais de informações, porque são coisas que também o pessoal sempre pergunta. Então, o que são avaliados aí? Substâncias nocivas ou presentes, ou que possam ser liberadas no produto ao longo da vida útil. E é uma certificação dividida em 4 classes, tá? Essas 4 classes, classe 1, produtos infantis. Então, se uma empresa de fio vende para uma indústria têxtil, que vai vender para uma indústria de vestuário que é infantil, ela precisa ser classificada em classe 1. Ela precisa ser certificada classe 1. Produtos de classe 2 são produtos têxteis que têm contatos com a pele, mas em adultos em forma geral. Classe 2, têxteis que têm contato com a pele, mas menos próximos, né? Então, por exemplo, uma jaqueta que você vai colocar por cima de outra vestimenta, ou um enchimento. E os produtos de classe 4 são tecidos de decoração. Qual que é a diferença, né? Produto de decoração, desculpa. Qual que é a diferença? Os parâmetros. Então, quando a gente abre a norma e vê lá quais são as substâncias que são avaliadas e os parâmetros que são aceitos em determinadas classes. Determinadas substâncias, na classe 1, os parâmetros aceitos são muito mais restritos do que na classe 4 e assim proporcionalmente, tá? Aí eu trouxe aqui também, às vezes para vocês agora que estão vendo assim de forma não muito aprofundada,
parece difícil, mas eu trouxe essa pergunta aqui porque é uma pergunta que sempre fazem. Na norma, tem 2 anexos lá, na norma da certificação. O anexo 4 e o 5 e o anexo 6 e o 7. O que são esses anexos? Eles trazem os parâmetros das substâncias que vão ser avaliadas e os requisitos técnicos ali que o laboratório vai seguir na hora de fazer os ensaios da certificação. Tradicionalmente, a Ecotex tinha os parâmetros previstos no anexo 4 e eram revisados anualmente. Com o surgimento da campanha da Tox Zero com programas EDHC, foi agregado o anexo 6 e 7, que trouxe novas exigências que são novos parâmetros, novos requisitos que são exigidos pelas essas campanhas e por normas específicas. Então, sempre quando uma empresa for certificar, ela precisa saber o mercado que ela atende e o que o cliente dela está exigindo. Então, por exemplo, se eu sou um cliente da C&A, aí o Marcelo vai saber dizer melhor que eu. Mas se eu sou um cliente da C&A e a C&A exige que o produto esteja de acordo com os parâmetros do EDHC, a empresa vai certificar no anexo 6. Se eu sou uma empresa, olha, eu quero fazer a minha primeira certificação, eu ainda não estou tão adequado aos EDHC, mas eu quero evoluir nesse processo, eu quero iniciar de alguma forma, mas eu não tenho ninguém me exigindo nada por enquanto, ou a minha empresa o meu cliente me exige alguma coisa, pelo menos uma certificação, que é o que vem acontecendo no mercado brasileiro por enquanto. Normalmente as empresas começam no anexo 4, porque ainda são parâmetros rigorosos, porém ainda tem menos exigências do que o anexo 6, tá? Esses aspectos mais técnicos foi o que eu falei que eu acho legal a gente marcar alguns treinamentos específicos, mais técnicos e aprofundados, para realmente o pessoal que opera ali no dia a dia certificações, a gente aprofundar melhor. E aí eu trouxe aqui a etapa de certificação, ela está um pouco voltada para Standard 100, porém, praticamente o EcoPassport é igual a Standard 100, nesse termo de processo de como eu vou certificar o produto. Então, se aplica quem é indústria química, mais ou menos vai fazer as mesmas etapas que quem vai estar ali na indústria têxtil. E aí, uma coisa que é importante na indústria têxtil é que, assim, o selo do produto, ele é no produto certificado. Então, por exemplo, um vestuário, ele tem etiqueta, ele tem tecido, ele tem zíper, ele tem botão. E tudo isso a gente analisa no momento da certificação. Aí, só para a gente entrar especificamente nas etapas, para vocês entenderem mais ou menos o trabalho e a proporção do que é essa certificação. A primeira coisa, quando tanto o EcoPassport quanto o Standard 100, que a empresa vai fazer, eu quero certificar o meu produto. Ela vai entrar em contato com o Instituto Certificador, né? No caso, eu sou do CITEV, então o CITEV é o Instituto Certificador, e vai preencher um application form. Então, é um formulário o que ela tem que fazer nesse formulário? Ela precisa especificar tudo que ela usa no produto. Então, se eu tenho um fio 100% algodão, aí eu vou certificar fio 100% algodão cru. Ou eu vou certificar malha de poliamida tinta. Eu vou certificar jaqueta jeans. Eu vou certificar denim fio tinto. Eu vou certificar sarja estampada. Tudo isso precisa ser muito bem especificado nesse formulário, porque a partir dele, a certificação, ela não é assim. Karine, me manda um orçamento para certificação, você pode me mandar hoje quanto custa para certificar no Standard 100? Não, não posso. EcoPassport? Não posso. Às vezes, o seu concorrente que produz o mesmo produto que você, ele vai ter uma certificação com preço totalmente diferente do seu. Por quê? É uma certificação de produto que ela vai demandar como é o seu produto, quais são as matérias-primas e insumos químicos e têxteis que você usa no seu produto e como é a sua cadeia de fornecimento. Se você tem uma cadeia de fornecimento pré-certificada, se você não tem uma cadeia de fornecimento pré-certificada, ou parcialmente ou completamente certificada. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, eu falo que essa parte que é o passo 1 e o passo 2, que é aguardar a elaboração do orçamento, porque é toda uma análise de como é o seu processo produtivo. Ela é quase uma pré-certificação, porque vocês vão precisar fazer todo o levantamento de todos os produtos que vocês usam nos seus produtos, todos os fornecedores, fazer todo um controle dos seus fornecedores e mandar para a gente analisar, para a gente de fato saber,
tal empresa tem esses produtos e precisam fazer esses e esses ensaios, então você vai precisar ter esse custo, tá? Então, isso leva um determinado tempo. E é isso que a gente quer tratar no treinamento. Como fazer esse gerenciamento desses fornecedores, como levantar essas informações e como controlar essas informações. Porque isso, a partir do momento que a empresa certifica, ela vai precisar controlar sua cadeia de fornecimento e controlar os seus insumos enquanto ela estiver certificada para sempre, porque senão ela acaba se perdendo no processo. Então, a gente vai analisar tecnicamente esse formulário, essas informações da empresa, a sua cadeia de fornecimento, e passar um orçamento para a empresa. A empresa passando esse orçamento, ela vai ver se ela quer ou não continuar com aquele escopo. Como é uma certificação de produto, às vezes as empresas escolhem certificar algumas famílias de produtos. Então, por exemplo, eu vou certificar todos os meus produtos feitos de algodão, eu vou certificar todos os meus produtos tintos, eu vou certificar todos os meus produtos estampados, ou eu vou certificar todos os meus produtos da minha empresa. Então, tudo isso a gente vai montando, modulando, né, com a empresa, para ela definir o seu escopo de certificação. E esse pagamento, esse valor, ele é padronizado entre os institutos. Então, uma coisa que não acontece é cotação de preço. Então, eu vou mandar uma cotação para três institutos para eu ver qual que é o mais barato. Não acontece isso. Justamente para não ter uma concorrência de preços, os institutos não ficarem brigando por preços, porque os institutos juntos constroem a certificação, né? Então, tecnicamente, eles são parceiros. E para também não acontecer assim, olha, eu excluo aqui um ensaio seu, flexibilizo aqui para ficar mais barato e você certificar comigo. Então, isso não acontece. Então, não tem desconto, não tem briga de preço, porque tudo isso é determinado pela Associação Ecotex e todos os institutos estão de acordo e todos os institutos seguem essas normas internas, tá? Aprovou o orçamento, a primeira coisa, a gente vai orientar quais são as amostras que as empresas vão ter que enviar em relação ao produto que ela vai certificar. E aí vão ser enviadas essas amostras para a Europa e vão ser feitos os ensaios laboratoriais. Nesses ensaios laboratoriais, existem os métodos da Ecotex que os institutos precisam seguir para fazer essa certificação. E aí, tendo os ensaios aprovados, já aconteceu sim, as empresas sempre perguntam, e se meus produtos forem reprovados? As empresas podem melhorar os seus processos e submeter novas amostras, tá? Para serem ensaiadas. A gente começou a ter muito problema de certificação de empresa que aceitava as declarações, né, de conformidade. Então, olha, o meu fornecedor não tem um produto certificado, mas ele está me dando uma declaração de conformidade de que ele não usa as substâncias restritas ou que as substâncias permitidas estão atendendo os parâmetros. Porém, na hora que a gente começou a testar de fato, a gente viu que aqueles fornecedores não estavam falando a verdade, né? Então, por isso que é importante, né, o Marcelo deixou isso bem claro, por isso que é importante ter uma certificação, um teste de terceira parte. Porque existem empresas muito sérias e existem empresas que não são sérias. E, infelizmente, essas empresas que não são sérias acabam atrapalhando o negócio e aí acabam prejudicando as empresas sérias. Então, realmente, assim, existe toda uma análise de documentação para ver o que vai ser aceito ou não dentro da certificação. São feitos os ensaios, foi tudo aprovado, a empresa já recebe o certificado, tá? Esse certificado tem validade de 12 meses e anualmente ele é sempre renovado com aquela validade. E aí, uma vez que a empresa recebeu o certificado, até 6 meses depois ela recebe uma auditoria. Então, vamos dizer que a empresa recebeu aí o certificado dia 31 de setembro. Então, a gente tem até 6 meses em fazer a auditoria. Se na auditoria for encontrado algo muito errado, a empresa perde aquele certificado. Ou se for encontrado coisas que precisam ser melhoradas, a empresa é notificada no relatório de auditoria e ela tem um prazo para fazer a melhoria na empresa e mandar as comprovações para a gente, tá? E aí, a cada 3 anos é feita a auditoria novamente. Esse certificado, como eu falei, ele é de 12 meses. Normalmente, o processo funciona assim. 3 meses antes da certificação vencer, a empresa precisa mandar para a gente o application form de novo,
com todas as informações sobre o produto que ela vai certificar, com todas as informações da cadeia de fornecimento, se entrou fornecedor, se saiu fornecedor, se entrou produto, se saiu produto, é refeito novamente o orçamento, submetido para a empresa manda amostras de novo e é feito basicamente uma recertificação do produto. A auditoria eu acabei já falando, é o passo 7, até 6 meses depois. A auditoria do EcoPassport, ela precisa ser feita, não é feita a cada 6 meses, na auditoria no nível 3, a empresa precisa ser feita a auditoria para ela ter a certificação, só se ela for aprovada na certificação é que ela tem o certificado, e a renovação, como eu falei, anual. Aqui está um exemplo do logo da Ecotex. E o que acontece? A empresa ela só pode usar o certificado no seu produto, o selo, né? No seu produto certificado. Então, se eu faço fio, eu posso usar nos meus conicais, nos meus, nas minhas amostras, eu posso usar. Se eu faço produto químico, você pode usar nas suas embalagens, nos seus catálogos, nos materiais online que você comunica esses produtos. Se eu faço tecido, eu posso usar nas bandeiras, eu posso usar no meu showroom, eu posso usar no meu site, sempre vinculando aqueles produtos certificados, porque como eu falei, as empresas às vezes não certificam todos os produtos da empresa. E se eu produzo vestuário, a empresa precisa ter o seu produto inteiro certificado. Por quê? Às vezes a empresa compra um tecido certificado e já quer usar o selo no produto. Não. Por quê? O vestuário ele não é só feito de tecido. Ele é feito com zíper, com botão, com a etiqueta, com acessórios. Então, a gente sempre orienta. Olha, escolhe, então, uma cadeia certificada. Existe empresa de etiqueta certificada, existe empresa de linha de costura certificada, empresa de zíper certificada. Então, ou você monta a sua cadeia e aí você tira uma comprovação de que você usa todos os seus produtos pré-certificados, ou você também precisa fazer ensaios de alguns determinados produtos. Então, eu sou uma empresa que faço vestuário de malha, mas eu não compro a linha certificada. Tudo bem, você vai lá e faz o ensaio da linha e certifica o seu produto final. Eu não compro o zíper certificado. Você vai lá e ensaia o zíper e aí você tem um produto final certificado. Hoje, a gente já evoluiu no Brasil que algumas cadeias, elas são super possíveis de você ter um produto final certificado. Como, por exemplo, a cadeia do denim, porque a gente tem várias empresas produtoras de denim certificadas e está tendo um aumento crescente aí das que não eram certificadas no processo de certificação. E a tendência é que a gente tenha muitos produtores certificados. A gente já, em relação ao ano passado, esse ano a gente vai dobrar o número de certificações ou Ecotex em relação ao ano passado, e eu estimo que o ano que vem a gente vai dobrar em relação a esse ano. Então, vai ser um aumento aí de 200%. Então, isso já facilita muito que a gente consiga pulverizar os custos das certificações ao longo das cadeias e conseguir chegar, por exemplo, num magazine como a C&A, com produtos finais certificados, do consumidor poder comprar um produto com tag ali certificado, sabendo que aquele produto é isento de determinadas substâncias químicas, né? Eu acredito que em 2021, com certeza, a gente vai caminhar para alguns pilotos em relação a isso. E aí, finalizando já, eu nem estou medindo meu tempo, nem sei se eu já... a gente tem a certificação STEP, que é Sustainable Textile Production, que é uma certificação de sistema de gestão. Então, ela não vai avaliar produto aqui, ela vai avaliar a gestão ambiental da empresa. Hoje, a gente só tem 2 empresas certificadas no Brasil, que é a Covolan e a Abratac, tá? Mas a gente, pós-pandemia, super recebeu um boom de solicitação de certificação STEP, que é uma certificação que vai avaliar a gestão dos produtos químicos dentro da empresa. Então, não é só no produto, é como ele é armazenado, como ele é comprado, quais são os requisitos aí de gestão que as empresas usam para adquirir esses produtos e manuseá-los, gestão da qualidade, gestão ambiental, responsabilidade social, segurança e saúde dos colaboradores e todo o desempenho ambiental da empresa. E aqui ele leva em conta tanto os aspectos regulatórios, quanto aspectos voluntários aí de um checklist que pode chegar a mais de 300 perguntas. E uma coisa que é bem legal dessa certificação, eu lembro que quando eu trabalhava na ABIT, o assunto isonomia ambiental era muito discutido nos comitês de mercado internacional, porque quando você pega, por exemplo, uma ISO, ela vai verificar a sua gestão ambiental de acordo com os seus requisitos de país.
Se no Brasil eu tenho requisitos ambientais e sociais mais rigorosos do que Bangladesh, não, a certificação ela acaba tendo 2 pesos e 2 medidas. Na STEP, não. Os mesmos requisitos que eles perguntam na Índia, em Bangladesh, eles perguntam aqui no Brasil, e na Europa e vice-versa. Então, às vezes, é até estranho, porque às vezes tem perguntas que você fala, nossa, no Brasil isso aqui não se aplica, diferenças entre homens e mulheres, punições, etc., mas que em outros países poderia acontecer, que a certificação não aceita, que a empresa precisa ter tratamentos específicos para trazer uma isonomia de gestão de sustentabilidade mundial para a indústria têxtil. Então, é uma certificação que as empresas que têm como estratégia do seu negócio a sustentabilidade vem fazendo sentido. Então, eu acredito, eu via, né, como quando eu saí da BIT em 2016, eu via que não era uma certificação que seria, naquele primeiro momento, interessante para o mercado, mas hoje já é algo que vai ser crescente, com certeza. E aí eu trouxe aqui só para vocês alguns números, eu trouxe aqui do relatório anual da Ecotex de 2018 e 2019, para vocês verem o volume de certificações que a gente tem hoje no mundo. Então, a gente, em 2019, esse número com certeza já aumentou, aqui no Brasil aumentou. Tem 19.635 certificações Standard 100. Hoje, por exemplo, você tem uma indústria têxtil em Portugal, 100% das empresas são certificadas, praticamente, né? Empresas que utilizam a etiqueta Made in Green, né? Que comercializam seu produto com a etiqueta Made in Green, 1.300 empresas. Leather, que é de couro, 46. Step, 139. Então, ainda são poucas empresas no mundo. No Brasil tem 2. E EcoPassport, 421. Que é muito interessante porque o EcoPassport, hoje, no mercado Ecotex, no Brasil é um dos países que vem se destacando, porque a gente tem um volume muito grande de indústria química. Quando você vai para o universo europeu, já não é tão interessante, né? Então, a gente já está aí despontando realmente como uma certificação que vai ter um volume grande no Brasil. E aí, só para a gente ter em termos de representatividade, a gente vê aqui que a Ásia tem 57% das certificações Standard 100. O Brasil não, a América do Sul tem 0,56%, então não tem nenhum por cento das certificações. E aí eu até tive uma reunião hoje de manhã com uma empresa que eu falei assim, eu estou realmente estranhando o volume de demandas que a gente está tendo, está bem grande, de novas empresas no Brasil querendo se certificar, mas é interessante que, assim, não é uma modinha. Não é que a empresa vai falar assim, eu acho legal certificar e, sei lá, eu vou certificar agora 1, 2, 3 anos porque estão falando de sustentabilidade no Brasil. Não, porque o mundo já é certificado. Globalmente, hoje, se você quiser exportar para a Europa, nem manda amostra do seu produto se você já não tiver uma certificação Ecotex, porque você não vai, o seu cliente não, ele vai fechar o pedido, ele vai fechar a compra, antes de você mandar o lote, eu quero o certificado. E se você não tiver o certificado, você não vai poder mandar a sua venda, tá? Então, já é muito aceito isso, principalmente no mercado europeu e asiático. Então, a tendência é que a gente agora cresça no Brasil para tentar chegar próximo do mundo, não porque a gente está entrando numa nova onda da moda, né? E aí isso vai acabar se consolidando em termos de mercado. No STEP, 64% das certificações estão na Ásia, 18% na Europa, e a gente nem aparece no ranking, porque a gente tem 2 empresas certificadas aqui no Brasil e América Latina, praticamente o número é bem insignificante, né? E aí a gente está falando, gente, de uma certificação muito complexa, tá? De sistemas de gestão ambiental que tem uma régua alta mundialmente. Então, não é porque está na Ásia, porque a Ásia tem parâmetros menores. Não, a régua é a mesma para todo mundo. O EcoPassport a gente já se destaca mais, como eu falei, porque a gente tem uma quantidade maior de indústria química aqui. Mas ainda assim, a Ásia tem 62% das certificações, Europa 24% e a América do Sul 1,66% das certificações, tá? E é isso. Esses são os meus contatos. Depois eu mando aí no chat para vocês terem o meu e-mail. Caso vocês queiram ter acesso a mais informações sobre a certificação e receberem o application form, receberem as informações técnicas da certificação, eu mando. Mas a gente vai combinar e o Jefferson vai falar melhor aí outras ações para a gente poder
aprofundar melhor esse assunto. Gratidão, Karine, gratidão, gratidão, Marcelo também, né? Foi realmente, está sendo, né? Extremamente proveitosa e maravilhosa essa apresentação de hoje à noite. Eu acho que elucidou muitas coisas para a gente, né? Tem algumas perguntinhas aqui, eu vou passar para vocês agora. E aí, Karine e Marcelo, vocês às vezes não está tão direcionado e vocês veem, então, a forma de responder. O pessoal está pedindo aqui para disponibilizar a apresentação de vocês, depois nós podemos ver isso aí, beleza? Né? Cadê o Marcelo aqui? Não estou vendo. Ah, tá ali. Estou por aí, aí, ó. Aí, achei você. Então, tá. Aí vem uma pergunta aqui, ó. A NBR 18787-2019 versus MRSL. Qual a principal diferença? A principal diferença é que a NBR nossa, pode-se dizer que ela é similar a uma RSL. Por quê? A MRSL se aplica a produto químico, a formulação, ao barril do produto químico que está ali dentro. E a RSL, a questão do que está na fibra. Por quê? Porque no futuro o Brasil pode querer controlar os produtos importados e através de uma MRSL não é possível nesse formato. E uma RSL permite. Seria o quê? Uma Ocotex 100 resolve, entende? O caso da norma brasileira, por exemplo. Para uma empresa estrangeira com uma Ocotex 100, se eu estiver errado, Karine, me corrige, por favor. Ela vai atender a norma brasileira, entende? Assim como uma empresa nacional também. E a ISO 19600, que é a norma de compliance, que é recente, ela é que é a norma guarda-chuva, porque ela aceita o quê? O acordo entre partes para se fazer essa gestão. Então, a diferença básica é essa. Uma é para produtos químicos, a outra é para a fibra, para a parte final. E os produtos do ZDHC estão dentro da norma brasileira. Perfeito. Eu acho que a empresa precisa escolher, na verdade, aquilo que é mais interessante para ela em termos de mercado. Então, por exemplo, a gente participou da elaboração da norma brasileira. E às vezes é uma empresa que tem um mercado totalmente nacional, que não é fornecedora de empresas que, por exemplo, demandam uma certificação Ecotex. E o cliente dela aceita, ela está de acordo com a norma brasileira. Ela vai e manda fazer os ensaios seguindo aquela norma. Se o cliente dela está dentro de uma cadeia que é mais internacional, que o cliente está pedindo, aí ela vai escolher qual que é a certificação, seja o Ecotex ou seja outras, que melhor vai atender ela em termos de mercado. Se ela importa o tecido, tá? Traz de fora o tecido ou o produto, é mais fácil, tá? Não estou falando bem da Ocotex, é mais fácil ela ter exigir uma Ocotex que está cobrindo de qualquer forma a norma brasileira. Perfeito, gratidão. Acho que a pergunta está bastante respondida. Era o Edson Castro que tinha feito a pergunta. Qualquer coisa, Edson, acho que você se manifesta se tiver alguma coisa diferente que você queira saber mais. Tem uma outra pergunta aqui que é assim, acho que até pela lógica vai dar para responder legal, mas é bom vocês responderem. Se os institutos criam as normas, como eles podem certificar? Ou seja, quem está criando está certificando ele próprio, mas a resposta também é lógica, mas por favor vocês respondam. Isso não quebra a relação da TIB, na qual quem cria não pode certificar? Na verdade, assim, eles têm... não é só o instituto, né? A Associação Ecotex ela é formada por várias pessoas também da sociedade, profissionais, e tem vários comitês de gestão, estratégicos, técnicos, tá? Então, por exemplo, eu conheço dentro da estrutura dentro do CITEV. A pessoa que cuida, que participa dos comitês técnicos, ela não é a mesma pessoa que vai cuidar da parte comercial de ensaios, elaboração, atendimento ao cliente. Então, tudo isso é muito separado. E existe realmente uma governança maior justamente para evitar e ter esse tipo de isonomia, né? E tipo de... como é que é? Me fugiu a palavra, mas assim, de parcialidade. Perfeito. Ótimo. Marcelo, algum complemento? Tudo ok? Não, o ZDHC é um programa e ele trabalha com terceiros, certificando tudo e todas as etapas. Então, nada é feito diretamente pelo Instituto. Vou dar um exemplo.
Por exemplo, o CITEV, ele não tem dentro da sua estrutura física de instalações todos os equipamentos necessários para fazer todos os ensaios das certificações do Ecotex. Então, o que ele não tem, ele terceiriza para um outro parceiro, por exemplo, o Hohenstein. Ele terceiriza, vai lá, paga o Hohenstein, faz os ensaios e fornece o certificado para a empresa que está certificando com o CITEV. O contrário também acontece. Então, dentre esses 18 institutos, todos seguem as mesmas normas e todos eles são parceiros visando o final, que é a sustentabilidade e a segurança humana. Perfeito, perfeito. Deu para entender bem na palestra de vocês, né, que gerou-se uma necessidade e aí se incorporou através desses institutos, quem puxou a bola e criou todos os mecanismos, como você falou lá do Greenpeace, ou então, antes, como a Ecotex criou, e aí foi criando toda a normatização para controle, né? Perfeito. Existe uma outra pergunta aqui que é bem interessante. Se eu tenho 2 produtos, os 2 já são certificados, eu crio um terceiro produto misturando esses 2, automaticamente já gera uma certificação? Precisa fazer tudo de novo pelo terceiro produto? Eu vou falar. Desculpa, pode falar, Marcelo. Ou mistura de 2 químicos também, né? Tem 2 pontos de vista aí, tá? Sim. Tem que se avaliar se os 2 produtos é mistura ou se ele gera uma reação secundária. Se ele gerarem uma reação secundária, essa reação secundária pode gerar e liberar uma substância química nociva. Então, nesse caso, tá? Não é uma simples mistura, ele é um novo produto, ele gera um novo produto, então ele precisa sim ser reavaliado para os critérios do ZDHC. Agora, mas não necessariamente é que eles vão reavaliar, eles vão olhar todos os outros parâmetros e ver a necessidade de quais ensaios serão feitos. Não é que é tudo repetido. É uma coisa, ela é modular, a certificação Ecotex. Então, por isso que a gente precisa saber todas as misturas, todas as receitas, todas as formas do produto na hora do orçamento. Porque aí vai ser analisado, olha, esse produto com esse, ele pode gerar uma consequência, então a gente precisa fazer determinados ensaios. Esse produto não mistura com outro, então esse produto é pré-certificado, aquele não é certificado, e aí vão ver quais são os ensaios que vão ser necessários serem feitos. Tá? Por Legal. isso, toda a informação detalhada antes da gente dar o orçamento. Não é igual comprar um pão na padaria, sabe? É bem mais complexo. Ou seja, mesmo se eu tiver um CAS conhecido e certificado, um CAS, um produto, né? E eu tenho o outro CAS certificado, se eu juntar os 2, pode gerar um efeito colateral, vamos colocar assim, e haverá necessidade de uma avaliação para ver se não houve uma distorção, ou seja, pode gerar alguma coisa, um composto terceiro que seja este sim nocivo, né? É isso que eu entendi, é isso? Isso. Perfeito, valeu, grato. Bom, aqui a outra pergunta. Você quer uma resposta do Marcelo já aqui. Se o produto é fabricado com insumo certificado, já falamos, é possível disponibilizar os requisitos do STEP para conseguir certificação ou checklist? Então, na verdade, assim, tem a norma, até o Fritz já compartilhou aqui no chat a norma. Porém, o checklist mesmo, ele é uma ferramenta online de gestão, tá? E aí, quando a empresa fala, eu quero me certificar, ela vai entrar nesse checklist e começar a responder essa série de perguntas. E aí, ela vai avaliar, a partir daquele checklist, ela vai fazer uma autoavaliação. E ela entra dentro desse processo de certificação e ela só vai receber a auditoria quando ela realmente se sentir preparada em receber a auditoria dentro daquele nível, porque a STEP também tem níveis diferentes de certificação. Então, não é assim, deixei de atender determinados requisitos, não vou ser certificado. Você vai em determinados níveis, tem um relatório de auditoria. Durante esse processo em que a empresa começa a certificação, preenche essa ferramenta, a gente dá todo o suporte para ela ir evoluindo e arrumando a sua parte de gestão de sustentabilidade, até que ela chegue lá naquele momento e tira um retrato dela, que é a auditoria. E aí, depois disso, ela vai continuando para que ela vá evoluindo e chegue aí nos níveis máximos. Tá? Então, o checklist sempre pedem para a gente, mas é isso. A norma tem ali os requisitos que vão ser feitos, vão ser os requisitos macros que vão ser olhados, porém as perguntas ali que o auditor vai ver
faz parte do processo. Legal, gratidão. Uma outra pergunta. Uma empresa que possui sistema de gestão da qualidade certificado segundo a ISO 9001 e 14001 requer auditoria e ainda autoavaliação ou auditoria para o nível 3 do ZDHC? Tá, vamos lá. As ISOs são sistemas de gestão que estão previstos dentro do programa. O programa utiliza, ele não inventou nada, ele utiliza isso no formato de gestão, na escrita da política, tá? Mas, porém, ele não isenta a empresa de fazer os testes e, se quiser, nível 3, de uma auditoria de terceiro que vai fazer a verificação de todos os outros estágios produtivos, que não somente o que a norma ISO está prevendo. Então, é além, você tem alguns passos além. Facilita muito, torna muito mais fácil o caminho, porém, não isenta. Perfeito, ótimo. Não é a mesma coisa, tá? É questionado, é perguntado, é considerado, mas não isenta. Perfeito. Eu acho que você já respondeu essa daqui, mas vamos lá. O custo de certificação é o mesmo da recertificação, considerando-se no equivalentes de amostra. Há custo para auditorias anuais? O custo da recertificação, ele não tem o custo da auditoria. Então, no primeiro ano, você tem um custo da auditoria. Aí, no segundo e no terceiro ano, você não tem o custo da auditoria. E no quarto ano, você tem o custo da auditoria. Então, cada ano que você for realizar a auditoria, você vai ter aquele custo. Nos anos que não tem auditoria, não tem o custo. Porém, basicamente, assim, as análises, os ensaios, basicamente, são iguais de um ano para o outro. Perfeito. Uma tinturaria que presta serviço para terceiros e não comercializa o produto em si, né? Presta serviço. Como irá certificar como ele poderá certificar-se que atende às normas? Ele entra dentro de uma certificação bem similar na verdade, ele entra na Standard 100 e faz uma certificação similar se ele fosse um fornecedor de tecido. Tanto que hoje a gente está tendo aí um movimento das tinturarias se certificarem. Por quê? Porque se eu tenho uma malharia, uma tecelagem, e eu terceirizo para aquela tinturaria, que vai usar os produtos químicos que ela adquire, as receitas que ela adquire, aquele resultado está no meu produto. Então, se eu estou terceirizando o meu processo para uma tinturaria já certificada, que eu sei que aqueles químicos que eles usam, que aquelas receitas que eles usam, estão dentro dos parâmetros, ela envia o certificado para o cliente dela e o cliente dela usa o certificado na hora que ele for fazer a certificação dele. Tá? Então, eu acredito que vai ser um grande movimento aí das tinturarias começarem a certificar, porque meio que isso está atrapalhando. O fato de não ter tinturarias certificadas está atrapalhando um pouco o processo das malharias, principalmente das malharias, né? Mas o processo é basicamente o mesmo, só que a gente vai analisar aqueles processos que são feitos pela tinturaria e os produtos que são usados, insumos que são usados por eles. Perfeito. Uma tinturaria para o programa ZDHC, ela é convidada a participar e ela não tem que pagar nada para o programa ZDHC e ela participa dos treinamentos, porque isso é bancado pelas marcas, tá? As marcas pagam todos esses custos. Então, é bem interessante para melhorar a questão de gestão e facilitar até a questão depois da certificação. Se ela controla melhor a entrada, ela vai facilitar muito a questão de obter a certificação do Oecotex, porque ela tem gestão. Sem gestão, você consegue certificação, perde certificação. Consegue certificação, perde certificação. Acontece muito no mundo. Então, o ZDHC ele traz um formato para auxiliar na gestão. Tá? Então, por isso que eu falo que são complementares. São. Agora, uma coisa que acontece também é que assim, o cliente da tinturaria, ele precisa mandar para a gente, quando ele quer certificar, ele precisa mandar para a gente todas as receitas que são usadas no produto dele. E aí, às vezes, a tinturaria não quer fornecer, porque tem segredos industriais, etc. Mas ele precisa para certificar. Então, o que a gente faz é que a gente pede para eles mandarem para a gente diretamente, porque toda a documentação que eles preenchem tem acordo de confidencialidade.
e aí essa informação vem direta para o instituto, não passando pelo cliente malharia, tá? Porque a gente precisa ter essa informação para conseguir certificar o produtor de tecido. Exato. Já o ZDHC não pede formulação nenhuma de processo ou formulação, porque ele utiliza terceiros que têm um contrato de confidencialidade e nós acreditamos no que o terceiro fala sobre o processo e o produto. Então, não tem essa abertura. Ele não tem que abrir para o ZDHC. Basta ele ter aberto para um terceiro que está dentro do programa também. E o terceiro falou que é ok, nós aceitamos sem problema algum. Então, não é invasivo, tá? Você só tem um contrato de confidencialidade com uma única empresa. Então, isso facilita muito. Perfeito. É que nem vocês falaram no começo aí, uma vez que a Ecotex, por exemplo, valida o produto, o ZDHC certifica está ok, podemos utilizar sem, seja, já completamente seguro, né? Gente, nós estamos com 1h30 de conversa aqui. Tem mais outras perguntas? Eu vou fazer mais uma ou outra aqui, e aí eu vou direcionar depois lá para a BQCT e eles respondem para vocês com os nomes que estão aqui, tá bom? Sim. Tem porque uma pergunta está chegando perguntas aqui, o pessoal está gostando para chuchu, né? Então, só para realmente não estourar muito tempo. A pergunta seguinte aqui, depois da entrega da documentação, Karine, quanto tempo demora para receber a aprovação ou reprovação, né? Entre preencher todo o formulário, analisar e eu receber o certificado? Vai demorar pelo menos aí uns 3 meses, se a empresa se não tiver nenhum problema nas amostras. Tá? Se for tudo aprovado num primeiro momento, uns 3 meses. Perfeito. Porém, mas eu venho avisando bastante o pessoal que a demanda mundial está muito alta. Então, a gente tem que pensar que esses institutos todos, eles atendem o mundo, eles não atendem só o Brasil. Então, uma empresa... Mas eu vou te dizer que a parte do processo que mais demora sempre é a empresa enviar para a gente o application preenchido. Porque demanda levantamento de muita informação. E quais são as não conformidades da auditoria que podem gerar, então, você perder o certificado? Olha, na prática, a empresa está realmente sendo desonesta. Porque normalmente, assim, algumas empresas não certificam todas as linhas de produto e aí comunicam que são totalmente certificadas. Então, eu faço malha de poliamida e poliéster e algodão, certifiquei só algodão e aí eu coloco lá no meu site que a empresa, que todos os meus produtos são certificados, faturo vários tipos de produtos para a mesma empresa com o selo da Ecotex, coloco o selo da Ecotex em todos os produtos mesmo não certificados. Então, isso é bem grave, tá? Porém, outras questões, assim, às vezes tem alguma falha de processo, etc., a empresa ela é notificada e convidada a corrigir. Se ela não corrige, né, depois de 1, 2, 3 notificações, aí sim ela tem o certificado cassado, aí, vamos dizer. Tá ótimo. Tem uma pergunta até interessante aqui, ó. Se eu estou usando 2 produtos certificados numa tinturaria, isso ocorre um processo de tingimento, por exemplo, e ocorre uma geração terceira durante o processo, porque você está colocando outras coisas lá, soda, peróxido, sei lá, alguma coisa assim junto lá, né? Estou chutando, não está escrito isso aqui. E gerar uma reação de produto, que aí gera um produto que, teoricamente, não é certificado, vamos colocar assim, um terceiro lá. Como é que é o controle nessa situação? Deu para entender? Pergunta? Sim. Vai lá, Marcelo. Se não, Evaldo, você que perguntou, pode abrir o microfone e esclarecer melhor, sem problema. Tá, não, eu entendi. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo, tá? Ele trabalha com um processo de clareamento que utiliza hipoclorito, tá? E ele trabalha com outros processos de tingimento e isso vai na fibra não, mas no efluente vai ocorrer reação, vai gerar clorofenol. O clorofenol é detectado na análise que o ZDHC faz no efluente. O ZDHC não faz análise em fibra, tá? Isso é o Ecotex que faz. Ele faz a análise no efluente, isso vai ser detectado e os treinamentos fazem o quê? Você tem a busca da causa raiz,
para entrar com um plano de ação corretiva e evitar essas reações secundárias para que você não gere substâncias para o meio ambiente. Na fibra é muito mais raro isso ocorrer, tá? Geralmente nós temos detectado na questão de misturas mesmo do efluente, devido a excesso de alguns produtos que podem reagir e gerar subderivados. Mas sim, pego, é detectado em parte por bilhão, e depois se faz a causa raiz para entender como proceder para que não gere mais, continue trabalhando com esses produtos químicos, mas não se gere mais o clorofenol, por exemplo, no final. Agora, em termos da certificação, é por isso que tem que fazer ensaio. O ensaio ele vai verificar o quanto essa nova substância está sendo emitida, em que parâmetros. Se ela estiver sendo emitida dentro dos parâmetros aceitos, o produto vai ser certificado, esse novo produto, né? Esse processo, ele vai ser certificado. Se ele gerar emissões em parâmetros que não são aceitos, o produto não vai ser certificado. Perfeito. Acho que é bem isso. Tem até um colega aqui também perguntando uma coisa que, assim, vocês já falaram um pouquinho disso também. Hoje temos vários importadores de químicos, corantes aqui no Brasil e tal, né? Esses importadores, o exportador, no caso, o camarada de lá, né? Fornece o certificado e quando chegar aqui, essa empresa que importou, ela pode usar aquele certificado para fazer a validação que o produto é. Tem um processo tem uma certificação que a gente chama que é uma certificação documental. Tá. Então, por exemplo, a empresa A é certificada lá na Ásia, mas a empresa B compra e revende como empresa B. E aí a Working compra da empresa B, não da empresa A. Então, essa empresa B, para ela ter esse certificado para entregar para a Working, por exemplo, ela precisa submeter para a gente uma análise, uma certificação de documentação que a gente vai verificar se não foi feita nenhuma alteração nesse produto, nesse processo, nesse trâmite, e dar um certificado para a empresa B. Tá? Mas, claro, isso é muito mais simples, é muito mais barato, é muito mais rápido, realmente é uma análise de documentação. A gente tem empresas, por exemplo, a Focus Têxtil, que é uma importadora. Ela, basicamente, ela importa os tecidos, porém, ela vende os tecidos certificados. Então, ela importa os tecidos, os fornecedores deles são certificados, chegam aqui, a gente analisa toda essa documentação também para saber se a documentação está toda de acordo e os certificados estão válidos, tudo isso. E aí a Focus tem um certificado dela dos produtos que ela vende. Perfeito. E é uma gama enorme, mas é uma certificação muito simples. ZDHC existe o Gateway, que é um portal onde todas as empresas de produtos químicos colocam lá seus produtos. São 1.232 formuladores de produto químico que estão lá dentro, com 35.471 produtos químicos certificados, contanto que o produto seja o mesmo, o nome do produto seja mantido, não tenha uma reembalagem, tá? Estando dentro do Gateway, a empresa pode comercializar sem problema, porque dentro do Clean Chain, que é o inventário, vai estar lá o nome correto e vai ter a correspondência. E se houver qualquer alteração, o teste no efluente vai detectar e na causa raiz nós vamos encontrar, junto com a empresa, evidente, a empresa vai encontrar, não nós não fazemos esse processo investigativo, vai encontrar o produto que está sendo nocivo e isso vai ser denunciado ao programa e o produto vai ser retirado. Muito joia. Tem uma pergunta aqui bem interessante para isso tudo. Se uma empresa fala que certificada e não é, por exemplo, e é pega com isso, por algum motivo eu fiz lá, falei que eu tenho certificação, não mandei a prova disso, nada, né? E eu sou pego mentindo sobre isso. Há algum efeito legal que tenha punição, tanto do ZDHC ou Ecotex, sobre essa empresa? Na Ecotex, acho que a gente pode falar em dois casos. Tem um caso da empresa que tem parte do produto certificado e comunica que é tudo. Ela vai perder o certificado dela, vai ser notificada e vai perder o formulário, o certificado dela. E tem também aquela que não é certificada, né? A Ecotex, ela é uma marca global. Inclusive, eles fazem ensaios surpresas, assim, nas empresas, de empresas que são certificadas para saber se eles estão mandando as amostras corretas, etc. Então, ela pode ser acionada juridicamente. Tá? E aí, isso é uma coisa importante,
para o próprio mercado avisar a gente, instituto, entrar em contato comigo, entrar em contato com o Fritz, enfim, para a gente poder acionar essas empresas que não estão sendo corretas no mercado. Porque é através do instituto a gente vai analisar se realmente é aquilo mesmo, e se a empresa não está correta, a gente vai tomar as medidas cabíveis, né? É bom saber que existe esse tipo de coisa, porque senão parece que só perde o certificado e a pessoa continua fazendo a mesma. Mas tem essas medidas cabíveis, é importante. Marcelo, algum comentário? Sim, o ZDHC, ele não é uma certificação, ele é um programa. Então, a empresa está ou não está dentro do programa, tá? Ela tem um ID e como não é B2C, é B2B, é empresa para empresa, business to business, né? Geralmente, a gente orienta as empresas que pedirem o ID, né, a identificação da empresa no programa, até mesmo para a evolução dela. Então, quando isso não ocorre, eu acho que não é um bom parceiro, não é uma pessoa que está falando a verdade, ela está... então, desculpe, ter ao nosso lado alguém que está dizendo uma coisa que não é, eu acho que não é um bom parceiro comercial. Então, automaticamente, eu acho que essa relação deve ser rompida. Definitivamente não, né? É isso aí mesmo. Gente, tem outras perguntas aqui, mas você, como está com 1h30, eu vou pedir para que as pessoas, porque tem algumas aqui muito específicas de empresa. Eu tenho isso, preciso disso, né? Que é legal para todos, é claro. Mas para não estourar muito o tempo, e tem aqui, ó, uma coisa bem interessante, que o pessoal, tem muita gente pedindo aqui para a gente fazer mais desses encontros com vocês. Nós já falamos lá no começo que provavelmente ia gerar isso mesmo, né, para ter mais. A Karine, então, como ela falou lá no meio da fala dela, vai fazer um curso, né, para que possa ajudar as pessoas que vão, os funcionários das empresas que vão fazer a certificação, fazer isso de uma forma tranquila e mais rápida, né, ou seja, com conhecimento, não ficar toda hora falando lá. E, Marcelo, estão pedindo a mesma coisa aqui. O ZDHC tem como fazer isso também, há necessidade de fazer isso, porque eu como usuário, que eu tentei, até liguei para você várias vezes na época, existe sempre algumas dificuldades, é óbvio, como usuário, de fazer alguma coisa. É possível, no momento lá, quando a gente estruturar ali com a Karine isso daí, você também dá uma palhinha para a gente, ou fazer uma aula realmente para o pessoal conseguir fazer essa interação? É possível, tem uma certa dificuldade do idioma, você pode usar o Google Tradutor lá dentro do site, evidente, mas que para treinamento não é muito bom. Tem planos para se traduzir para as línguas dos países produtores, português é uma delas. Eu brinco que o ZDHC ainda é um canteiro de obras em construção, né? Então, existem alguns pontos que não são perfeitos, todo mundo sabe e admite, né? Isso é transparência. Mas podemos sim, a CIA ela tem acesso a todos esses materiais, e ela pode estar pegando os principais temas que as pessoas queiram ouvir sobre o programa e dos treinamentos que tem lá dentro. E nós podemos estar, sim, fazendo de forma gratuita, com certeza, sempre. Que a ideia é desenvolver a nossa rede de fornecimento, né? E podemos falar sobre o programa tranquilamente. Joia. Gente, então... A Larissa fez uma pergunta aqui no chat que eu acho que é interessante para todo mundo. Posso responder? Por favor. Ela perguntou quais as vantagens para a empresa de produção e varejo ser signatária do ZDHC. Eu, sinceramente, acho que as vantagens é de mercado hoje em dia, porque o posicionamento da sustentabilidade hoje é a tendência mais forte do mercado. E o ZDHC traz aí todos os parâmetros de gestão e traz aí o que fazer, né? O que fazer, como fazer. Então, em termos estratégicos para um posicionamento de uma empresa que quer estar aí acompanhando as tendências de mercado, eu acho que é muito importante. E tem uma questão de economia de escala também, porque como vale para todos, só gasta uma vez, entende? Só faz uma análise, essa análise vale para todo mundo. As suas credenciais estão ali valendo para todo mundo. Então, isso é uma economia em escala. A grande dificuldade das RSLs individuais das marcas, que algumas marcas não utilizavam o Ocotex ou outra instituição, tinham a sua própria, era justamente essa dificuldade em exigir testes específicos, coisas específicas que deixavam enlouquecidos os fornecedores. Então,
Isso gera uma economia em escala, uma eficiência e uma confiabilidade também, tá? Então facilita muito a vida. Excelente. Pessoal, aquelas perguntinhas ali, sobrou algumas que não foi respondida aqui, serão respondidas, por favor, só envie direto para a Karine ou para o Marcelo ou para bqct@bqct.com.br, serão todas respondidas, tá? É só realmente para a gente não se alongar. Fritz, você como participante ativo há muitos anos, queria fazer algum comentário final? Daí nós só vou fazer as palavras finais aqui e fecho. Obrigado, Jefferson. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Marcelo e como nós somos parceiros de Oecotex, a Karine pelas apresentações, né? E eu, como falei inicialmente, no Brasil estamos crescendo bem. Nós temos agora uma nova pessoa também cuidando dessa área. Nós podemos fazer treinamentos em conjunto, eventualmente, né? Porque tem vários institutos trabalhando no Brasil, se bem que a CITEV é oficialmente a representante da Oecotex. E eu tenho uma pergunta para o Marcelo, que é a seguinte: logo no primeiro slide, Marcelo, você mostrou o fim da cadeia. Se você olha os fundadores dos EDHC, que são basicamente varejo e marcas, eu me pergunto por que vocês não começaram a aceitar logo o certificado mais antigo e mais conhecido, que é o Oecotex Standard 100, que diz que o produto final que vai aí direto para o seu varejo, da CIA, por exemplo, e garante a ausência de qualquer produto danoso na pele. Não só dos insumos de produtos químicos, mas também dos fios. Por exemplo, eu tenho muito fio de poliéster que está cheio de clorofenol. Então, isso vocês não pegam na parte química, a parte da fibra. Então, por que vocês não começaram aceitando também o certificado Oecotex Standard 100? Que muita gente, como a própria Karine mostrou, tem 310 mil já no mundo, né? Vamos lá. Eu não sei se sou a pessoa mais apta a responder pelos EDHC, tá? Eu faço parte de uma marca signatária, mas a resposta que eu obtive, tá? Então eu posso repassá-la, é que a ideia era trabalhar com um ecossistema mais amplo de aprendizado para a empresa produtora. Então, se você aceita uma certificação no final, você está trabalhando de uma forma de exigência. Nós teríamos que exigir um certificado único para todos os produtos globalmente. E a ideia é trazer a disseminação do aprendizado e a parte da interação e acordo entre partes. Começando lá pelo fornecedor de produto químico, assumindo a sua responsabilidade em fazer uma formulação correta, passando pela empresa que adquire o tecido e pede essa parte correta, e muita empresa tem dificuldade em obter gestão, em obter sistemas de gestão. Então, o foco mesmo foi na parte de sistema de gestão. O Oecotex, ele é ótimo, na verdade, ele é a consolidação de tudo que já foi realizado pela empresa, tá? Exatamente. Então, ele serve para você colocar uma etiqueta no seu produto e colocar ela na vitrine, que seria uma relação B2C, né? Empresa consumidor, tá? Então, mas foi mais dentro desse contexto didático e não simplesmente se amarrar a uma única certificação, que é muito válida, muito antiga, então, e tem seu valor. Foi apenas por causa disso, tá? Nada além disso. Não desmerece nada, pelo contrário. Mas só complementando, o ZDHC, de uma certa forma, ele aceita a certificação. Então, eu sempre falo assim, de vez da empresa ir por um instituto, buscar o ZDHC e depois, em paralelo, buscar o Oecotex, é melhor ela fazer o Oecotex primeiro, pegar todos aqueles resultados e submeter na plataforma do ZDHC, que assim ela vai estar atendendo aos dois. Ok, obrigado, hein, gente? E obrigado, Jefferson, pela
oportunidade de cumprimentar os amigos aqui dos Estados Unidos. Perfeito. Gente, eu quero agradecer bastante mesmo a Karine e o Marcelo. Acho que foi uma noite fantástica. Está todo mundo escrevendo isso aqui do lado, aí vocês podem ver, né? E estão pedindo mais, né? Então, Karine, aguardamos, enquanto a BQCT, a sua disponibilidade depois para fazer o curso. Aí você estrutura como que você quer fazer e a gente disponibiliza para fazermos esse trabalho juntos, né? Junto com o Marcelo também e outras pessoas que, enfim, você queira fazer ou você vai fazer. Enfim, então, a estruturação é sua. Eu vou montar e aí a gente combina, eu mostro para vocês. Que assim, a minha ideia é realmente fazer essa parte mais operacional mesmo, para otimizar esse tempo do pessoal e tentar fazer as coisas um pouco mais rápidas. E aí a gente marca uma data ainda esse ano. Perfeito. Isso seria assim realmente maravilhoso, ver quanto que você precisa. A associação está de portas abertas e a minha ideia é fazer um para cada certificação separado. Ecopassa, Standard 100, tudo separado. E aí contamos aí também contigo, né, Marcelo? Mais uma vez aí para dar um apoio depois lá para a gente entender bem a ferramenta lá para utilizar. Existia aqui uma pergunta aí no meio que falava se a gente pode ver quais produtos que estão certificados. O Marcelo respondeu, acho que por 3 vezes isso, que lá no Gateway tem isso, né? E vai estar disponível a partir do ano que vem, então, para consulta. Da Ecotex tem. No site da Ecotex você entra e baixa a lista das empresas certificadas e dos produtos certificados. Legal. Eu vou pedir depois para vocês como fazer, se você puder passar, Karine e Marcelo, na hora, porque eu vou disponibilizar no site da BQCT também, aí o pessoal que queira vai lá, entra e tem lá disponível, tá bom? E nas redes ali e tal. E o que eu proponho é a BQCT ver as necessidades das empresas, se escrever uma política de gestão ambiental, se é entender o sistema global harmonizado, se é a parte de operação efetiva de tratamento de efluente, ou, enfim, qual a necessidade da maioria para nós iniciarmos, então, os cursos, né, que são disponibilizados, daí traz para o português, em cima da necessidade, porque essa é a ideia do programa, atuar na necessidade da maioria, trazendo conhecimento para que eles possam realizar, tá? Então, vocês podem voltar e falar, a nossa necessidade são essas, e em cima disso nós montamos, dentro do ZDHC, né, usando os recursos, o treinamento específico para as necessidades. Perfeito. Eu acho tão fantástico isso, porque nós percebemos aqui que tem perguntas desde assim, o que eu faço com o efluente, como para análise, ou seja, há várias dúvidas, né, que nós vamos poder, através desses workshops, desses trabalhos com o pessoal, nós conseguimos elucidar com clareza. E aí sim, eu acho que essa cultura que vocês trabalham tanto para implantar de forma definitiva, para ajudar tudo, né, o ser humano e o país e o planeta, né, a gente consegue realmente movimentar todos juntos, conforme nós estamos aí fazendo. Teve um público muito legal hoje, como vocês viram, né, e com certeza ele vai ser maior ainda da próxima vez, né. Bom, mais uma vez, gratidão aos dois pela disponibilidade, pelo tempo, pelo preparo. O pessoal amou aqui. A gente disponibiliza o material, se vocês assim permitirem. Sim. Nós podemos colocar lá também como um link lá no site e aí o pessoal baixa. Seria legal se vocês pudessem fazer assim. Lembrando, então, só para finalizar, as próximas inserções serão deles mesmos. Daqui a pouco a gente traz eles de volta. Pelo que nós vimos aqui, não vai ter como, vai ser de novo daqui a pouco, né? Ainda com a data definida, nós vamos colocar lá no site tudo, o professor Dr. Manuel Arias falando sobre nanocompostos e a influência sobre o ser humano, enfim, os novos conhecimentos sobre isso, nanocápsulas, aquilo tudo, né? O Dr. Luciano Schmitz falando sobre todas as aplicações que estão sendo usadas contra o coronavírus e qual a influência sobre nós, inclusive o próprio ZDHC e a Ecotex tem a falar sobre isso, mas no momento específico que sai, então nós podíamos até, falando já com vocês dois, me surgiu agora, quem sabe fazer no mês que vem alguma coisa, um bate-bola especificamente desses compostos antivírus, o que realmente as certificadoras autorizam, o que as experiências que têm, nós trazemos outros professores junto e de repente fazemos um workshop, vai ser bastante elucidativo. Pensem nisso, por favor, a gente vai conversando naquele grupinho que nós fizemos, tá?
Depois o Roberto Vilela falando sobre o novo profissional, né, pós-pandemia ou durante a pandemia, inclusive aqueles que estão sendo formados nesse período. E nós estamos tentando também mais 2 professores que estão lá na Espanha fazendo pós-doc trazer informações para a gente. E, por final, então, do SPC, né, o Roque falando da parte econômica de tudo isso, o que se esperar, enfim, se isso é uma bolha, não é uma bolha, como é que são os limites de crédito e assim por diante. A todos vocês, gratidão, muita gratidão mesmo por toda a disponibilidade dessa 1 hora e 46 minutos com a gente aqui. Eu acho que foi extremamente proveitoso para todos, né? Pelo menos todos aí estão realmente gostando. Claro que teve muitas pessoas que tiveram que sair em função de alguma coisa de compromisso. E espere, então, novos comunicados, a gente vai colocar ali no site e também nas mídias da BQCT, as palestras, e com os 2 nós já vamos conversando também para colocar esses temas que nós estamos falando. A vocês 2, novamente, muita gratidão por tudo que vocês fizeram, realmente foi fantástico. Para mim foi uma noite, e para todos que estão aqui, com certeza, foi uma noite de extremo proveito, e assim, uma noite realmente bastante feliz, vamos colocar assim, tá bom? Uma excelente noite a todos, nos encontramos em breve. Obrigada, Obrigado gente. a todos. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau.